Hey people! Essa é uma aula aberta e gratuita para todo mundo para poder conhecer um pouquinho do curso de materiais não estruturados e do livro de materiais não estruturados também. Então eles são juntos, um complementa um pouquinho do outro. Então no livro tá as coisas bem, o básico, tem tudo, os materiais, tudo separadinho, atividades. E aqui eu consegui mostrar um pouquinho mais sobre como fazer essas atividades, até outras ideias. Então um complementa um pouquinho o outro. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória, de como é que foi que eu cheguei nesses materiais não estruturados. Eu, com 6 anos, eu tava lá no Guarujá e eu fui alfabetizada com uma cartilha e eu amava essa cartilha. Não sei se vocês também foram alfabetizados com cartilha, qual era a relação, mas eu amava. E fui alfabetizada muito cedo, e porque eu queria mesmo, eu gostava, e eu queria que todo mundo aprendesse a ler e escrever que nem eu, então eu fiquei muito encantada com essa nova conquista minha. Por causa disso, eu resolvi ser professora e tava levando esse sonho pra frente, querendo muito ser professora, eu era muito boa aluna, mas os próprios professores começaram a desmotivar nesse sentido, diziam que a profissão não valia a pena, que eu tinha muita capacidade de fazer outra coisa. Nessa época, a FUVEST, a gente comprava o manual, a gente ia até o banco, comprava o manual e escrevia lá nosso nome, fazia nossa ficha à mão mesmo e colocava o código. E na hora de colocar o código, eu comecei a procurar pedagogia e escrevi pedagogia, porque eu já ia fazer uma outra coisa, eu tinha desistido. Mas na hora ali eu coloquei pedagogia e passei, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, porque é realmente uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Como eu falei, eu adorava alfabetização. E aí, quando eu entrei na faculdade, li sobre Paulo Freire, sobre alfabetização de jovens e adultos, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, eu gosto muito de escrita, da fala, então uma coisa que eu quero seguir é a alfabetização mesmo, principalmente de jovens e adultos. Eu também li sobre educação democrática, Summerhill também, nossa, me brilhou muitos olhos, eu gostava muito dessas outras didáticas também. Mas eu não ligava muito para educação infantil, porque eu achava que não era muito a minha, não gostava, assim, né? Até que eu tive a oportunidade de entrar numa escola bilíngue de educação infantil. E aí abriu esse leque para um monte de outras coisas. Então, entender outra cultura, outra língua, ver educação infantil funcionando com uma professora que foi super inspiradora assim para minha prática, me fez também perceber que pode ser muito legal a educação infantil. E desde então, eu praticamente não sei educação infantil. O máximo que eu fui foi até segundo ano, porque para mim é muito isso. Assim, eu gosto muito dos menores. Faz muito sentido para mim esse tipo de educação, que é uma educação que pensa na formação integral da criança, que entende que cada conquista da criança, cada hipótese que ela elabora é muito importante e tem muito conhecimento ali, né? Então eu tinha essa visão muito de escola tradicional, de que lição, né? Isso que sim, que é a educação era mais pra frente, a educação infantil não era muito importante. E quando eu entrei, eu tive essa oportunidade. Sabendo disso, eu comecei a estudar muito sobre educação infantil, meu olhar mudou completamente para isso, e eu comecei também a ter muita vontade de conhecer outras escolas de fora do Brasil, por causa da questão do bilíngue. E quando eu estava estudando sobre educação de fora, aí veio com tudo a coisa de Reggio Emília, e tudo eu começava a procurar para saber como eles faziam lá. Então eu ia bem na pesquisa, como eles fazem atividade de coordenação, como eles fazem isso, como eles fazem aquilo, e tinha essa coisa de querer saber como é que acontecia em outra escola. E aí eu tava numa escola que a coordenadora, quando eu contei isso pra coordenadora, ela falou, olha, sabia que tem um curso de imersão lá em Reggio mesmo, pra conhecer as escolas e tudo. E eu fiquei assim, não, eu preciso ir, eu tenho que dar um jeito de ir, já pensando que seria um investimento financeiro bem alto, né? Mas que eu tava disposta a ver como é que eu podia me arranjar nesse sentido. Isso foi em 2015. Depois a própria coordenadora mesmo falou que não daria, porque era uma semana que era no meio do ano letivo, então que a gente não teria como ir. Eu também, a questão financeira nesse ano também estava bem difícil para mim, e eu meio que deixei isso um pouco de lado. Continuei a estudar um pouco sobre Reggio Emília, comecei em grupos de estudos sobre o assunto, li muito, comprei muito livro, mas esse sonho ficou meio guardadinho, assim, né? Só que em 2017 me deu essa luz de novo de eu preciso procurar, saber, pelo menos eu preciso ter um parâmetro de quanto que eu vou ter que gastar para ir, como que funciona isso.
E então eu fui procurar e aí descobri que naquele ano ia ter um grupo de estudos em novembro. Fiz todos os cursos possíveis para ir com muita bagagem. Falei com muita gente que já tinha ido, fui atrás de muitas coisas. E em novembro eu consegui ir e vi as coisas acontecendo ali na prática. Quando eu já voltei muito animada de, não, a gente já aqui no Brasil já faz muita coisa muito legal. Dá pra gente aprender com a Reggio Emilia, mas a gente já tem tanta coisa. O nosso maior problema é que a gente não sabe divulgar essas coisas, né? E ver os materiais ali, ver as coisas como estavam acontecendo foi muito legal. Antes um pouquinho de ir para a Reggio Emilia, eu já tinha lido sobre material no estruturado, já tinha tentado começar na minha turma e eu já tinha até feito um curso sobre o assunto. E aí eu comecei, então, lancei para as crianças da gente juntar esses materiais, né, o descarte que a gente tivesse lá na escola, para a gente começar a fazer nossos cantinhos de material não estruturado. Quando a gente foi juntar as coisas, o que tinha? Basicamente era caixinha de suco e canudinho. Toda vez eles traziam, eles iam lá, lavavam, né, tudo deixavam, a gente deixava já secando, já tinha todo um esquema preparado. Mas foi basicamente isso. E a gente conseguiu um pouco de umas coisas de descarte da secretaria, mas eu não sabia muito bem como arrumar, eu não sabia o que fazer, e aí aquilo ficava com aquelas caixinhas amassadas, só caixinha, não conseguia empilhar, então foi bem difícil, assim, eu não sabia muito bem por onde começar. Em setembro, a gente ia ter uma exposição de arte na escola, então cada turma teria que se inspirar em um artista para fazer uma obra. E nisso eu falei, bom, eu vou tentar usar esses materiais não estruturados, porque a gente já coletou tanto, de repente pode sair daí a inspiração. E aí eu descobri alguns artistas que usavam o lixo, né, esses descartes, usavam a luz e produziam a sombra, era a obra de arte deles. Então vou colocar umas fotos aqui para vocês verem, que talvez vocês até já conheçam, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses artistas. Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you. No ano seguinte, tinha de novo essa exposição, mas só que foi em setembro a exposição. Em novembro foi quando eu fui para a Reggio Emilia, vi as coisas acontecerem, vi ali na prática, conversei com professores lá. E aí, então, eu já voltei pro ano seguinte, na verdade, eu já cheguei na escola, já organizando de outra forma, já conseguindo coletar outras coisas. E a turma seguinte, né, no ano seguinte, eu consegui conversar com a coordenadora, a gente tá falando muito sobre sustentabilidade. A gente marcou uma vez por mês, a gente ia ao parque, um parque público aqui em São Paulo. E nessas idas a gente coletava várias coisinhas da natureza e colocava no nosso cantinho de coisas da natureza. Tinha um lugarzinho com tecidos, então eu consegui organizar de uma forma muito melhor depois de estar lá, depois de ter essa vivência em Reggio. Então as coisas já funcionavam de uma forma diferente, as crianças já se expressavam com esses materiais de uma forma diferente. Essa turma também foi a primeira turma que eu fiz a roda de fogueira, que vocês tem um vídeo no curso sobre a roda de fogueira. Então, eles já tinham muito mais repertório. E na hora dessa exposição de arte, eu achei que fazia sentido a gente fazer alguma coisa de novo com esses materiais. E eu descobri uma dupla de artistas, mãe e filha, que fazem um trabalho com elementos naturais. Então, eles fazem retratos, normalmente retratos com elementos naturais. E eu fiquei encantada, quero mostrar os trabalhos delas para vocês também verem que é encantador. O que eu fiz? Eu imprimi algumas obras delas, pequenininhas, assim, a gente colocou na parede, as crianças viam aquilo todo dia, a gente conversava sobre que elementos de repente estavam ali. E aí um dia a gente começou a fazer, na época eu coloquei uma cartolina no chão para dar o contraste, né? E eles começaram a fazer as produções. Eles faziam, quando eles terminavam, eu tirava uma foto, e a gente tinha essas imagens guardadas de cada foto, né? De cada obra deles.
A gente fez isso algumas vezes e depois, ao final, eu mostrei as fotos de todas as produções deles e eles escolheram qual que eles queriam expor na exposição mesmo. Então, na exposição foi a foto da obra que eles já tinham feito. Então, foi muito legal, porque eles fizeram uma produção muito legal. Então, foi muito, assim, criativo. Não se compara, assim, a gente tenta fazer, mas as crianças se surpreenderam muito. Ficou muito bom mesmo o trabalho delas. Elas tinham muito orgulho, eu também tinha muito orgulho do trabalho. E até a gente conseguiu mandar um e-mail para as artistas, né? E elas responderam, super felizes da gente partilhar com elas as produções dele. Então, vou colocar para vocês verem que, olha, que valeu a pena mesmo. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we... E foi basicamente assim que eu comecei, engrenou mesmo, as coisas começaram a funcionar nesse sentido de material não estruturado. Essa turma era riquíssima, assim, as trocas e as hipóteses e a criatividade dessa turma, também por causa dos materiais, acho que tinha uma parte que é deles também, mas eles trouxeram e a coisa funcionava muito bem, então a gente conseguia fazer toda uma troca. No ano seguinte, eu também já estava muito craque nos materiais, então já comecei o ano dessa forma e eles respondiam muito bem. É isso, quanto maior a criança, como eu já falei, elas vão ficando também mais engessadas, né, de precisam de tal brinquedo, querem um brinquedo específico, mas quanto menores é mais fácil elas terem essa questão da imaginação, de conseguir desconstruir aquele objeto, mas é uma questão também de treino, então às vezes você pode ter um comecinho, alguma criança que tá um pouco mais relutante, que não sabe muito bem o que fazer e tal, então a gente vai analisando e vendo o que pode dar esse start, por onde começar. Eu acho que essa parte de arte estimula muito, as crianças gostam muito. Dar muitas oportunidades para repetir, refazer, não fazer uma coisa de uma vez só, porque é isso, às vezes não tem nem tempo de se apropriar daquele material. E também eu acho que as histórias, né, essa parte de imaginação, então reconto de história, contar a história usando esses elementos, tudo isso faz com que a gente fique mais criativo e consiga entender um pouco melhor aqueles materiais, aqueles objetos. Então, foi assim que eu comecei, de repente pode inspirar você a começar assim também. Se você já começou, se você já tem alguma dúvida, pode escrever nos comentários também, a gente pode trocar. Mas é uma pedagogia que eu gosto muito, uma abordagem que eu gosto muito, que acredita muito na criança, porque é uma abordagem que seria mais, daquela forma mais tradicional, onde só a gente passa o conhecimento para a criança, nunca deixaria as crianças explorarem e pensaria como um foco principal criatividade, né? Se a gente está pensando na criança como criativa e pensando nos materiais e como ela vai fazer aquilo e como ela vai guiar aquilo, já é uma perspectiva de criança muito diferente. Então, se você acredita muito na criança, se acredita nesse tipo de educação, tenho certeza que os materiais vão ajudar muito nesse processo. E as crianças vão cada vez mais ficar mais criativas e você cada vez mais vai ver a riqueza que elas trazem e como é muito mais fácil quando a gente confia na criança e como é até mais fácil de planejar, é mais fácil de levar. Então é um jeito muito diferente da gente olhar para essa criança, para essa infância. Então eu espero que vocês gostem muito do curso. Tem um monte de aulas, um monte de coisa pra gente conversar, tem base teórica, tem coisas práticas, mas coisas muito inspiradoras. E eu acho que o mais importante é formar esse grupo de pessoas que acreditam nesse tipo de educação, porque o que a gente mais precisa é inspirar outras pessoas, dar esse gás em outras pessoas, porque uma coisa que eu já falei algumas vezes é também que se a gente pode ser contaminado com coisas ruins, com reclamações, a gente também pode ser contaminado com boas práticas. Então vamos conversar, vamos trocar, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para as crianças e para toda a sociedade, porque isso vai passando de um para outro. Então sejam muito bem-vindos ao curso, espero que vocês gostem, se inscrevam, venham fazer o curso todinho também, tem muita coisa muito legal.